Aonde você guarda o seu racismo? Não guarde, jogue fora. Aqui não há vaga para o preconceito. Esses são diversos os temas discutidos no dia de hoje, dia importante que é o Dia da Consciência Negra. E o canal The Who veio aqui para bater um papo importantíssimo no Colégio Severino Vieira. Vamos conversar com o nosso professor aqui que vai falar um pouco com a gente. Vem comigo, The Who. Boa tarde, professor. Com licença, tudo bem? Sou Denis Santana aqui com o canal The Who e a gente veio bater um papo, né, com o senhor. Importante dia de hoje, né? Que o dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra. E a gente queria deixar aqui as suas palavras, ou até mudar de lugar para ficar mais pertinho do professor aqui, referente à questão do dia e da força que ele representa assim, para o nosso país a nível de consciência e para a nossa Bahia, né? A cidade de Salvador, o estado de população negra nesse país. Hoje eu digo que não é um dia de festejar, né? Não é, para mim, é um dia de reflexão. Até mesmo pelo fato de Salvador como a capital mais negra fora da África do Sul, a terceira cidade em violência racista, em crime de racismo, segundo as denúncias, ficando apenas atrás de São Paulo e Rio de Janeiro, e não ser feriado, quando outras capitais consideradas menos negras e menos racistas, feriado. Rio Grande do Sul, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, aqui Lauro de Freitas, Cruz das Almas, porque fica muito a critério da autoridade local. Em alguns estados, esse feriado ele se tornou estadual. Em muitas cidades, ele é local, que depende do prefeito. Aqui eu vejo com tristeza a falta de conscientização tanto das autoridades como da própria população em si. Porque quando nós fazemos um evento nesse dia de conscientização da sociedade, na maioria das vezes, os eventos são esvaziados. Eu passei nesse instante aí, na estátua de Zumbi do Palmares, na lavagem, com um evento que estava acontecendo, e assim meu irmão também me mandou lá de Cachoeira uma foto, eventos acontecendo, e tinha lá meia dúzia de pessoas. Eu não contei 30, justamente por essa falta de consciência. E muitos dizem que se somos todos iguais, para que precisa ter um dia da consciência negra? E aí, sobre esse discurso de que o dia do negro é todo dia, nós terminamos, não temos dia nenhum para refletir, porque nos outros dias do ano não se discute. E no dia, já que Salvador não é feriado, se faz um evento e a praça está vazia, não é culpa também do trabalhador. Por quê? Não foi dado condições para estar ali também. Porque o evento está ali. Mas se você faltar ao trabalho, eu corto seu dia. Não é? Olha, hoje é um dia de reflexão, mas você tem que ter aula. Se você não tiver aula, o aluno vai reclamar. O aluno está reclamando comigo de que a escola está sem atividade. A gente estava aqui discutindo um pouquinho antes, estava batendo um papo com o professor, ele estava num trabalho coeso, de muita qualidade com os seus alunos aqui, independente da escola ter abraçado ou não a questão da movimentação de discussão no dia, porque a gente sabe que deve se abordar isso durante um projeto pedagógico, todos os 365 dias do ano, dentro dos dias letivos da escola, né? E apenas culminar hoje só o processo de culminância. E eu percebi um pouco da sua tristeza, a sua indignação, não indignação pessoal, mas com relação à atitude mesmo. O que o senhor tem a falar a respeito dessa questão de não só essa instituição, como várias outras que acometem espetacularizar o dia ou não dar tanta importância como deveria dar? É justamente o que vem comprovar que são ações
ou omissões sistêmicas que faz com que a própria vítima se sinta réu, sinta culpada, né? Então, isso é um sistema para desacreditar aqueles que ainda lutam por essa causa. Então, você desacredita, a sociedade vai desacreditando. Isso vai criando uma baixa estima da própria sociedade negra, da população negra. Porque, primeiro, eu não vou à delegacia porque não vai dar em nada, não é? Segundo, se eu reclamo dessa desigualdade, se eu peço cota, eu sou incompetente. Cotista é porque é incompetente. Não vê que essa política afirmativa, de ações afirmativas, visa reparar um erro histórico, que hoje não tem, é inestimável o valor para se pagar. Se fosse colocar nas contas dos senhores de engenhos e da igreja, né, eles não teriam como pagar hoje. Essa discussão que o senhor estava discutindo com os alunos, né, a respeito do estar livre, e aí? Essa desigualdade, né, que vivemos até hoje. Mas aí é a questão de por que tem esse dia. Tem esse dia justamente pela desigualdade. Porque a reflexão que eu estava fazendo aqui com os alunos, e que faço, é para que você pense assim, desde a lei do sexagenário, desde a lei do ventre livre, desde a extinção da escravidão no Brasil, né? Com que base foi feito isso? Qual estrutura foi preparada para que essas pessoas fossem efetivamente livres, né? Educação, qualificação profissional, saneamento básico, saúde, ação, moradia. Foi feito o quê? E agora, nós vamos estar proibida a escravidão e o salário passa a ser assalariado. Só que quem são contratados para esses postos de trabalho não são aqueles profissionais, os negros, que tinham a prática do trabalho, mas vai buscar europeus, né? E a esses europeus é dada a condição para ele vir, é dado terra, né? É dado financiamento, é dado estrutura de cidade, tudo, para que ele venha e implante a família, com a família no território nacional. E os negros continuam à margem. E até hoje, o que é que acontece? Os negros são sempre empurrados para as periferias. Porque hoje, uma grande maioria, pela falta de condição do campo também, da seca, de uma série de investimento público, eles terminam abandonando a zona rural e vêm para a cidade à procura de emprego. Só que não tem qualificação. E vai parar embaixo do viaduto. E depois faz um barraco na favela, vai morar. As autoridades públicas também abandonam. E aí, quando vem a chuva que leva o barraco, o resultado é a estatística de mortes. O senhor está lecionando há mais ou menos quanto tempo? Fazer 27 anos, aqui no Severino Vieira. Eu já trabalhei na comunidade do Pelourinho, trabalhei na comunidade da Ribeira, né? Mas sempre aqui no Severino. E olha, a gente vai estar depois batendo um papo no outro momento com o professor sobre toda essa trajetória profissional e de vida dele. Eu fui aluno do Severino Vieira. Eu fui aluno do Severino Vieira. E depois do Severino Vieira, eu retornei como professor e tem muitas histórias. E aí, inclusive, história de discriminação racial, aonde eu já enfrentei várias discriminações. E como a população em geral, antes, quando não existia uma consciência, eu nunca levei isso ao conhecimento de autoridade, porque eu sabia que não ia dar em nada. Não ia dar em nada. Mas eu fui estudar, eu fiz ciências contábeis, depois eu fiz direito, sou contador e bacharel em direito, fiz
matemática, licenciatura em matemática, com a força de enquadramento na lei do magistério, tinha que fazer a licenciatura em matemática, e atualmente faço graduação em administração de empresa pela UFBA, na parte da manhã, e além de algumas especializações, como especialização na administração pública, sou especialista em gestão pública, e especialista na administração de recursos humanos, que eu fiz também pela Universidade Católica e fiz também administração pública pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Tá aí um exemplo de superação de dor, né? Vamos dizer assim, né? Diante das oportunidades que são ceifadas. Mas isso não é justamente um motivo de alegria para mim, porque eu não sou um sujeito de pensamento liberal para dizer que aqueles que não conseguiram é porque são preguiçosos, é porque não querem nada, dadas as condições que sempre foram para todos, para toda a população negra. Então, quando você tem um caso, você não pode estender esse exemplo para toda uma população maltratada que sempre viveu na desvantagem, não é? Do sistema plantado. E aí é aquilo que nós temos dito aqui, que isso é mais ou menos uma omissão sistêmica caracterizada por normas, práticas, critérios, padrões formais e não formais de diagnóstico de atendimento de natureza organizacional e institucional, pública e privada, resultante de preconceito ou estereótipos, que resultam em discriminação e ausência de efetividade em prover e ofertar atividades e serviços qualificados às pessoas em função da sua raça, cor, ascendência, cultura, religião, origem racial ou étnica. A minha luta é para que um dia a gente não precise mais realmente ter esse dia especial. Que seja eterna, né? Para a gente fazer um fechamento, às vezes é dito que avançamos, não é? Qual é a visão que o senhor tem quando é dito isso e, de repente, a gente se depara com a situação de que as escolas em si não dão muita importância a essas questões e automaticamente presenciei a sua aluna indignada, né, com a falta desse diálogo na escola hoje. Como o senhor vê e faria esse fechamento aqui para o nosso canal? Isso é mais uma política de camuflagem. É uma forma de camuflar a realidade. Porque hoje, quando a mídia noticia que, pela primeira vez, o negro ultrapassou o número de branco na universidade, eu vivo lá e é mentira. Eu estudo na Universidade Pública Federal e é mentira. Está entendendo? Isso é mais uma forma de camuflar para extinguir a cota racial. Que diz assim, olha, agora eu não preciso mais disso porque a gente já alcançou o objetivo. Porque está ali, Está batendo. Mas o negro, na mesma condição de igualdade do branco, ou seja, que estudou, que tem pós-graduação, que tudo, ocupa 30% dos cargos de chefia e gerência, né? E 70% é destinado a branco. Por quê? Eles são eliminados já pela cor. Pela cor, não é pela competência que é medida. E eu tenho exemplos práticos disso, de uma certa vez em que eu saí de uma empresa, né, porque eu fundei a empresa, constituí a empresa, depois de 2 anos a empresa cresceu, chegamos a 19 canteiros de obra, eu administrando sozinho com a parte administrativa, com o banco, com tudo, e chegou uma hora que tinha que abrir uma conta em um banco de rico, o Banco Citibank na época, e que o cara me disse, eu vou contratar uma pessoa porque tem que lidar com o banco, com o gerente de banco. E eu que lidava com todo o gerente de banco, Banco Real, Banco Econômico, mas para o Citibank eu não podia porque era negro. E o cara, eu que tinha que ensinar ele. Você vai ensinar ele para que ele
possa assumir o seu lugar. Você vai continuar sendo nosso gerente nessa parte, e na hora de representar junto aos contratos, aos bancos, vai ser esse, porque é branco do olho verde. Então, É muito triste isso. minha carteira e dê para dar baixa. Está entendendo? Minha carteira para dar baixa. Então, quando você chega nas estatísticas, o negro é a maior parte da população, mas no mercado de trabalho é a minoria. A linha de frente, na verdade, né? São os desempregados. Os trabalhos sem qualificação, PD, nada contra, mas da construção civil, os trabalhos que não necessitam de uma qualificação, eles são destinados para os negros. Os de elite, não. Quantos embaixadores negros nós temos? Né? Só temos 4% dos políticos são negros, das assembleias. Entre o Congresso, o percentual de negro é 4%. Se a população é maioria negra, em princípio devia ter uma maioria... Deveria ter mesmo. Lá, né? Então, assim, isso só serve para aumentar aquele índice de indignação com as políticas públicas e de uma sociedade que de igualdade não tem nada, de racismo tem muito, mas que não quer que essa realidade seja trazido a uma discussão plena, para que o verdadeiro combate seja exercido com políticas públicas e que realmente possa reparar um pouquinho, porque tudo a gente não vai conseguir. Os danos são grandes, né? São incalculáveis, não tem como se reparar, mas pelo menos diminuir essa distância, o abismo entre as duas sociedades, nessa sociedade de casta que nós vivemos. Nós vivemos uma sociedade de casta. A profissão do negro, né? A escola do negro, o bairro do negro, tudo do negro. E o do branco. Bom, eu não estou aqui pregando nenhum ódio contra a branca, não. O que eu estou dizendo é, essa tão falada igualdade é só, né, legal, no papel. Porque material nunca vai existir, não existe e nunca vai existir. A gente percebe aqui, é notório na fala do professor Bernardo, a emoção, né? A emoção quando ele fala desse assunto. Acompanhamos aqui, antes da gente iniciar as gravações, um bate-papo com os alunos e a gente vai fazer o fechamento aqui. Breve a gente volta com mais um bate-papo com ele e vou deixar aqui, encerrando, uma mensagem sobre o dia de hoje, professor, para a nossa galera do canal, mensagem sobre o Dia da Consciência Negra. Foi proposital eu fazer essa aula hoje, uma aula diferente dos outros dias, para dizer a vocês que a aula não é só conteudista, aquilo que é dado, né, no quadro, aqui, do dia a dia, mas talvez é uma questão de um dia que vai valer para a sua vida, a vida toda, certo? E não desanime. Eu sei que tem muitos que vai dizer que você não chegou lá porque não quis, né? São os chamados, né, liberados para dizer que você é preguiçoso, essa coisa toda. Mas não desanime, porque sem luta não há vitória. E a minha história de vida é uma história de luta. Com certeza. Professor Bernardo, sem luta não há vitória. Depois a gente volta, canal Derru com vocês. Meu professor.